Olá a todos pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Game Over Portugal. Eu sou o vosso host habitual, o Rodrigo, e não sei se têm sentido a minha ausência durante estes dias, mas eu estive fora, eu estive envolvido noutros projetos que acabaram por ocupar um pouco mais do meu tempo do que eu estava à espera. Continuo, mas agora estou de volta e não sei se eu posso dizer que trago novidades, mas eu tenho feito uma coisa que eu tinha já saudades de fazer desde que saiu o Pokémon Violet, que foi jogar um novo Pokémon, e não estou a falar do Pokémon DNA Legends, porque esse eu ainda não dei a oportunidade, se calhar que falta e que deveria, mas talvez lá chegue, é de lá chegar eventualmente. Mas eu lembrei-me há uns tempos que eu passei à frente uma geração de Pokémon. Como é que eu fui capaz de fazer isto? Eu passei à frente o Sword and Shield. Como assim? Então, o que é que eu pensei? Bem, vou comprar o Sword and Shield e passar o jogo, não é? Ver como é que é, porque eu estava naquela, será que eu vou gostar da história? Será que eu vou achar estranho o facto de ter estado no Pokémon Violet, que foi a minha versão, estado a jogar Pokémon Violet, que era um mundo aberto e não sei mais o que, não é? Tudo muito diferente e muito recente, muito novo na altura. Será que eu vou notar tanta diferença? Porque uma pessoa que olha para estes jogos agora de Pokémon e de repente olha ou vai pegar num jogo de Pokémon mais antigo, sente aquela falta do mundo aberto e aquela falta de poder decidir o que fazer sem ter que seguir a história do jogo especificamente, como acontece, por exemplo, com o Pokémon Violet, em que nós podemos só fazer a história do jogo como nós quisermos e seguir o caminho que nós quisermos e andar por todo lado. Não há propriamente colliders, podes saltar montanhas, podes fazer o que quiseres. Eu já vou falar mais à frente nisto, mas sim, eu fui comprar o Pokémon Sword para jogar e devo dizer que estou muito surpreendido com esta escolha. Primeiro, porque não estava à espera de gostar tanto. Embora não seja 100% mundo aberto, o jogo é muito bom. Eu estava um bocado com receio, se calhar, que o que acontecesse fosse que o jogo, como já saiu há muitos anos, eu pensava que, embora seja a geração anterior, eu pensava que se calhar o que iria acontecer é que não ia haver jogadores. Não ia, a parte online ia ser inexistente, o que é mentira. Há muita gente online. Se nós nos ligarmos online, ou seja, sem ser com amigos à internet, não é? Encontramos uma catrafada de jogadores a andar pelo mapa. É incrível. Não é aquele 100% multiplayer em que podemos estar com essas pessoas online e jogar, mas vemos-los no mapa, vemos elas a andar no mapa e vemos os seus camping sites. Portanto, podemos entrar nos campings e interagir com os Pokémon e cozinhar juntos, atividades juntos, fazer tudo o que nós quisermos juntos, o que é muito fixe. Eu sempre gostei muito desta parte do camping, tanto no Pokémon Violet como agora neste Pokémon Sword. Mas vamos falar das principais diferenças, porque a estrutura do mundo é muito diferente, não é? O Pokémon Sword é a região de Galar. Tem uma estrutura mais linear do que o Violet, não é? Seguimos aqueles caminhos até chegar à próxima cidade, como nós já conhecemos antes de Pokémon. O caminho achei relativamente guiado entre cidades, se bem que, como eu disse, é tal e qual como nós nos lembramos dos Pokémon mais antigos, no entanto, tem um pouco aquela familiaridade dos jogos mais recentes. Eu estou a falar de uma perspectiva de quem jogou antes um jogo que saiu depois, não é? Portanto, pronto, esta é a minha perspectiva. O que eu gostei muito foi a Wild Area, porque a Wild Area é 100% aberta, não é? Podemos andar para onde quisermos. É uma área no jogo que nós podemos ser livres e rodar a câmera à vontade, o que acontece a 100% do jogo novo, do Violet. Faz sentido que eles tenham se calhar experimentado um bocado mais ali para sair nos jogos a seguir. E provavelmente foi isso que aconteceu, porque o jogo atualmente é 100% mundo aberto. Ao contrário do Sword, esta do Pokémon Violet tem uma religião completamente nova. Estamos em Paldeia. Galar é inspirado no Reino Unido, enquanto Paldeia é inspirado da nossa Península Ibérica. Teve um gostinho mais próximo, não é? O mundo é totalmente aberto. Podes fazer ginásios, fazer os Titãs e a Team Star na ordem que tu quiseres, portanto não tens que seguir aquela ordem específica dos ginásios, podes saltar de um lado para o outro, se conseguires descobrir as cidades antes e andar de um lado para o outro sem qualquer problema. Agora, é muito importante fazer os Titãs porque são eles que dão a habilidade para nós podermos planar, para nós podermos subir montanhas, nadar, etc. Isso está muito bem conseguido. No entanto, se conseguires encontrar uma forma de passar para o outro lado onde tu queres ir, força. O jogo não te proíbe especificamente. Dá uma sensação de liberdade, não é? Ao contrário dos outros jogos. Em termos de mecânicas, temos duas grandes diferenças, como é óbvio. Em Sword and Shield nós temos Dynamax e Gigantamax, enquanto no Violet e no Scarlet temos Terrestrialization. Ok, eu vou dizer Terrestrialization. Eu já não sei o que dizer. Temos as Terra Orbs, pronto, onde podemos transformar nosso Pokémon numa espécie de cristal, que eu achei muito interessante. Houve muita gente que não gostou deste gimmick, mas eu achei muito interessante porque enquanto o Dynamax e o Gigantamax
muda a aparência, não é? Justamente o Gigantamax, que alguns Pokémons têm, que muda a aparência. A única coisa que muda mesmo, pronto, são os ataques e o HP, nada mais. Mas com as Tera Orbs, eu não sei dizer este nome, com as Tera Orbs, o que acontece é que tu não mudas isto, mas os teus ataques que são do tipo do teu Tera Type são muito mais fortes. E muito importante relembrar que, por exemplo, se eu tenho um Pikachu, esse Pikachu pode ser, por exemplo, Tera Type elétrico, mas não tem que ser obrigatoriamente. Nós podemos mudar o Tera Type para um tipo qualquer e podemos jogar com isso para termos menos fraquezas e mais força em combate. Portanto, é uma coisa muito boa porque podemos ser do tipo elétrico e transformar-nos, por exemplo, em tipo terra com a Tera Orb e de repente somos do tipo terra, mas com ataques elétricos. Isto é um exemplo. Em Sword and Shield, os Pokémons crescem para um tamanho gigante, basicamente. As batalhas são em estádios enormes, tem muito aquele ar de futebol, de competição, sabem? É muito diferente, por exemplo, do mundo aberto de Violet, mas pronto, é tudo muito a ver com Champion Style e Champions League e coisas do género. Pronto, é muito o estilo, muito mais sério nesse aspecto. Tem muito aquela vibe desportiva, é muito espetáculo. Enquanto o Violet e Scarlet é muito diferente, porque os Pokémon ganham uma forma muito mais cristalina, não é provavelmente aquela cena gigante e não sei mais o quê. Podem mudar o tipo, como eu disse há pouco, e a estratégia pode ser muito melhor. Eu acho que dá para fazer mais coisas com os Tera-types do que com o Gigantamax, honestamente. Suponho que ganhe muito mais utilidade em termos de batalhas. Outra coisa também que eu achei piada foi que eu senti que, tanto no Sword and Shield como no Violet and Scarlet, eu sinto que as bandas sonoras estão muito, muito boas. Eu adorei as duas bandas sonoras. São muito icónicas para quem joga estes jogos, especialmente o Sword and Shield tem aquela vibe mais esportiva, enquanto o Violet tem aquela vibe mais alegre e descontraída. Portanto, eu sinto que são temas completamente diferentes, mas os dois conquistaram o público tal e qual como era suposto acontecer, e eu fiquei conquistado pelos dois, sem dúvida nenhuma. Os ginásios também funcionam de forma diferente, porque no Sword, por exemplo, os desafios contam com puzzles, os puzzles clássicos estamos habituados, não é? Temos de ter uns puzzlezinhos para fazer os ginásios. Agora há isto, em que temos que fazer um desafio antes de chegar mesmo ao ginásio, antes de batalhar com o Gym Leader. A atmosfera é, como eu disse há pouco, toda de estádio, de desporto, não é? Muito diferente, muito energética do que uma forma mais descontraída como o Primo Violet é. E há muito foco na narrativa de ser um desafio desportivo para chegares a ser o maior, o campeão dos campeões, portanto, o rei de tudo. Nós na história temos, por exemplo, o Lance, que é campeão de Johto e de Kanto, e nós na altura, não é? Que sempre vimos cada anime, que é uma região diferente, víamos um champion dessa região, que era muito forte. Pronto, aqui o champion de Galar, que é o Leon, é o champion dos champions. Todos querem chegar lá. E neste jogo tu fazes o caminho para lá chegar, sem dúvida. No Violet, as provas, antes de chegares ao ginásios, são mini-jogos que são mais gimmicks, porque são divertidos e fun de se fazer. Não há muito que errar em cada jogo. Eles estão feitos para tu ganhares o jogo, sem dúvida. É só tipo formas de fazer coisas engraçadas, tipo perseguir Pokémons. Há um que tens por uma azeitona gigante dentro de uma baliza, é só naquela dentro para lá e para a outra até lá chegar. Tens outros que basicamente é só, imagina que ele diz-te, sei lá, um símbolo de uma cara alegre e tens que carregar um símbolo da cara alegre, ou seja, mini-jogos fáceis de fazer, não demoram quase tempo nenhum, tens muita coisa para fazer antes de cada ginásio. No entanto, a maioria dos desafios são fáceis e são rápidos, não são assim tão maçadores, portanto fazes bem. É como eu disse, existe aqui a cena, tanto num jogo como no outro, há estas mini puzzles e jogos. Eu acho que os dois são muito idênticos, não em termos de o que tens que fazer, em termos de puzzle, porque o Sword Sky é um bocado mais puzzle, mas ao mesmo tempo sim, são muito idênticos porque são coisas fáceis de resolver e que não ocupam muito tempo. A diferença é que no Sword eu notei que ao fazer alguns desafios tu tens que batalhar contra algum pessoal do ginásio antes de chegares ao líder, enquanto no Violet não. No Violet não tens sempre que batalhar. Pronto, às vezes é só fazer o desafio e já está. E depois vais diretamente para o líder do ginásio. Em termos de narrativa, o Sword tem uma história muito mais simples, até porque é muito mais linear, não é? O foco está muito no Leon e na Champion Cup, que é o que tu tens que ganhar no jogo, para seres o próximo campeão e derrubar o trono de Leon. E tu és parte de uma tradição desportiva muito antiga, que está muito ligada com a história da própria região de Galar e que está muito presente nas raízes de tudo o que se faz nessa região. Enquanto no Violet tens 3 histórias principais, que eu achei muito interessante isto,
porque enquanto no Sword and Shield tens que seguir sempre a mesma coisa, não é? O tradicional é fazer o ginásio e depois a liga. Aqui no Violet e no Scarlet é muito diferente, porque tens 3 histórias principais e essas histórias são Victory Road, Path of Legends e Starfall Street. O que é que isto é? Victory Road é o que tu sabes, já conheces e que nós todos adoramos, que são os ginásios e a Pokémon League, nada de extraordinário. Depois tens o Path of Legends e esse Path of Legends é os Titans, que são uma nova coisa que introduziram neste jogo do Violet, que são basicamente Pokémons mais fortes e maiores, que são titãs. E esses Pokémons, sempre que tu ganhas a batalha com eles, tu recebes uma coisa que é Mystical Herb, e essa erva mística dá-te habilidades porque cura o teu Pokémon lendário e tu começas desde o início, e ele, pronto, recebe habilidades porque recupera o poder e podes depois voar, podes saltar mais alto, podes correr, que é o dash, podes trepar montanhas, por exemplo, subir paredes, fazer essas coisas todas e dá-te muito mais liberdade. Depois o Starfall Street é basicamente, eu não quero dizer os vilões, porque eles não são os vilões da história. Eu não quero dar spoilers aqui, mas são outcasts que têm uma ligação muito forte com a escola, com a academia onde tu estudas, e eles não são maus, e tu percebes logo isso, mas devido à história têm que ser derrotados e tu és o responsável por fazer isso acontecer. Cada um tem um tipo, portanto é como se fosse uma segunda onda de ginásios basicamente, mas um pouco diferente em termos de desafios, porque de facto tens uma batalha final, mas até chegar a essa batalha final fazes uma brincadeira com os Pokémons e tens que batalhar Pokémons, mas sem entrar em combate, com a feature do Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, em que mandas o teu Pokémon e ele batalha por ti. Nada de especial, faz-se muito rápido. Eu acho que no Violet o final é muito mais emocional e provavelmente muito mais surpreendente. O Violet tem conteúdo muito mais maduro em termos de narrativa. Eu não vou dizer qual é que é, porque se já jogaste sabes o que é que eu estou a falar, não é? Mas se não jogaste, vale muito a pena, porque honestamente eu não estaria à espera para um jogo de Pokémon que nota-se que tem sido cada vez mais fácil de passar, não é? Sinto que o conteúdo ficou muito maduro de repente. E quando eu digo maduro, é no sentido emocional. Eu não quero dizer grande coisa, não quero dar spoilers, mas aquele parece mais para adultos, no sentido em que fala sobre perda e sobre esse tipo de coisas, o que normalmente uma criança não consegue processar tão facilmente. Pronto. Nada extraordinário, no entanto, eu penso que para o jogo que é, está muito bom. Eu não estava nada à espera, eu fiquei muito obcecado com a história, honestamente. Eu adorei a história, tanto já estou na minha segunda run. Portanto, se nunca jogaste Violet, este jogo eu aconselho-te seriamente a jogar porque está muito bom e tem uma coisa interessante, é que o final do jogo não é nada que tu estás à espera. Nada. Vais ficar muito surpreendido. Eles dão-te pistas, mas mesmo assim vais ficar muito surpreendido. Em termos de exploração não há muito a dizer, a não ser que o Sword tem uma exploração muito mais limitada, porque tem rotas definidas e estradinhas definidas, não é? Então, como nos outros jogos, excepto na Wild Area, porque a Wild Area foi inovador na altura e foi o que despontou então o Open World para o Violet and Scarlet, e que podes rodar a câmara e andar para onde tu quiseres. Os DLCs são a mesma coisa também, é 100% assim. É uma mistura entre o clássico e o novo, e eu achei muito engraçado isso. Porque a história também não é má, a história também é boa. No entanto, acho que a história do Violet está bem melhor. Mas se não jogaste Sword and Shield, eu acho que é um daqueles jogos também que se tu jogaste vais gostar, porque não sinto que esteja tão tradicional como os jogos antigos. Também não está igual ao Violet, mas tem um equilíbrio perfeito e eu acho que faz a diferença para quem joga Pokémon. E se tu gostas do jogo e nunca jogaste, foste como eu, não sei como, por estupidez ou assim, deixei passar esta geração, vale a pena jogar, faz muita diferença. Eu acho que tu vais gostar muito, especialmente se vieste dos jogos mais antigos. E então imagina eu para dizer isto que vim de um jogo mais recente e no entanto adorei. O Violet é o que é mundo aberto, podes subir montanhas, planar, nadar, é um mundo completamente navegável, podes ir para o mar, para o alto mar, claro tens um limite, não é? Mas podes ir para o alto mar, podes ir para todos os rios, para todas as montanhas, para todo o lado, não há nada que não consigas trepar basicamente. Portanto, tu consegues fazer tudo o que tu quiseres e isso oferece uma liberdade mais RPG ao jogo e eu acho que foi muito bem-vinda e que continua assim, por favor. Só falta melhorar os gráficos um bocadinho e ser um bocado mais livre em alguns aspectos, mas de resto acho que o jogo foi muito bem conseguido. Houve pessoal a dizer que o mapa estava um bocado sem nada, eu não concordo. Acho que o mapa tem muita coisa, porque ao contrário dos jogos de alguns jogos anteriores, sem contar com o Sword and Shield, que é uma mistura também, mas os Pokémons não têm ervinhas, não entras pelas ervinhas e encontras Pokémons numa Wild Fight. Nada disso. Os Pokémons estão em bandos, soltos, estão em todo lado, no ar, no céu, no mar, e tu podes só encontrá-los. Eles estão ali.
Portanto, tu consegues vê-los à distância, não tens que entrar em ervas. Eles estão como no anime estão, que é pelo mundo espalhados. E acho que faz todo o sentido, e acho que já era a altura de fazer algo assim. E quando o jogo saiu, foi muito bom ver isso. Acho que já falei com pessoas que jogaram, ainda não jogaram o jogo, mas que já viram vídeos, eu já expliquei isto também na altura, e que vieram de Pokémon mais antigos e de repente olham para aquilo, pá, e adoram aquilo. Ficam surpresos porque isto é o que supostamente Pokémon tem que ser, e finalmente é. Portanto, eu acho que dá muito mais a cena de vibe de Pokémon, do anime e tudo, do que os jogos antes davam, porque eram muito mais limitados. Como é óbvio, agora já não há essa limitação. Em termos de expansões, isto é muito importante porque ambos os jogos têm DLCs, e se não me engano, o Sword and Shield foram os primeiros a terem DLCs. E os DLCs, deixo-vos dizer já que vale muito, muito a pena. Valem 100% a pena. Porque Sword and Shield tem 2 grandes pacotes de conteúdo, o The Isle of Armor e The Crown Tundra. E basicamente o primeiro, o Isle of Armor, é uma nova ilha que podes explorar em mundo aberto. Tem o foco em treinar com o Mustard, que é um antigo campeão. Tem Gigantamax exclusivos. Tem um trial de treino e um dojo, que pertencem a Mustard, e introduz mecânicas mais levezinhas, mas boas, mas com o foco de estratégia e no treino. É um DLC muito bom. É aqui que tu consegues encontrar os teus mushrooms. Vou dar um exemplo para que isto serve. Tens um Gengar que tu apanhas. O Gengar pode não ser Gigantamax. O mais provável é ser Dynamax, o que significa que quando tu o transformas em Dynamax, ele é um Gengar só maior. Mas o Gengar tem a versão Gigantamax. E esses cogumelos, tu fazes uma sopa com esses cogumelos neste DLC. E essa sopa que tu dás ao Gengar transforma o Gengar em Gengar Gigantamax. Portanto, é aqui que tu podes fazer isso com os teus Pokémons que têm uma versão Gigantamax, é no The Isle of Armor. Depois no Crown Tundra, tu tens outras coisas também interessantes, porque tens uma região que é gelada, não é? É uma tundra. Em que podes explorar também o mundo aberto, tens muito mistério, exploração livre, e tens aqui uma coisa muito boa, que tu podes caçar uma catrafada de Pokémon lendários, mas imensos. Primeiro tens um desafio próprio da história em que consegues capturar todos os Regis, basicamente. Não, acho que todos mesmo, incluindo o Elétrico e o Dragão. Portanto, faz mesmo parte da história do DLC. E depois tens também uma dungeon que garante sempre um Pokémon lendário no final. Portanto, tu podes capturar esse Pokémon lendário, é sempre surpresa, só sabes o tipo. Tens que batalhar 2 a 3 Pokémons até lá, que também não sabes, mas normalmente são bons Pokémons, com bons stats, e que no final podes escolher qual Pokémon que queres. Neste caso eu escolho sempre o lendário, não é? Portanto, se quiseres farmar Pokémons lendários, é neste jogo, sem dúvida. Acho que vale muito, muito a pena. Eu, na altura, eu comprei agora os DLCs, porque eu nunca tinha experimentado e valeu 100% a pena. Está muito bom. Os Pokémon lendários de gerações anteriores, é também importante relembrar que não é só lendários que estamos a falar desta geração, mas de jogos anteriores. Outro dia apareceu-me um Suicune, por exemplo, já apareceu um Articuno, portanto pode aparecer qualquer coisa. Neste DLC encontras, por exemplo, as 3 aves lendárias, que são o remake dos 3 pássaros lendários, não é? Articuno, Moltres, os Aptos. Mas desta geração, para eles são diferentes. É aqui que encontras neste DLC, encontras também os Regis e encontras a história toda de Calyrex, que é o lendário principal da história, o Pokémon de rei, com os seus cavalos Pokémon. Em Pokémon Violet é um pouco diferente, porque eles lançaram ainda 3 expansões, mas que fizeram diferença completamente neste jogo, e eu vou dizer porquê. Eu adorei o jogo já por si, mas as expansões, pessoal, estão deliciosas, é que estão mesmo muito boas. A primeira é que tu começas, depois de fazer a história principal, depois de completares tudo, é o da Tailmask. Esta é uma nova história noutro mapa, em Kitakami, que tem a ver com a escola e com eventos comunitários, etc. E fazes a história dentro do jogo, onde vais apanhar a Oripona, acho assim que se chama, entre outros lendários também da geração, e que, pá, não sei explicar, mas toda a região é super soothing. Tu consegues só simplesmente descontrair jogar Pokémon. Se Pokémon já é um jogo para descontrair, não é? Para aliviar o stress do dia, Kitakami faz este trabalho perfeitamente. E é aqui que apanhas também uma catrafada de Pokémons novos da expansão que não existiam antes e outros que voltam a esta geração de Pokémons. Portanto, por favor, experimenta, porque está muito bom. Tens áreas costeiras, tens pequenas vilas inspiradas em vilas do interior do Japão e etc, que está muito giro também. E pronto, introduzem novas personagens e novos Pokémon, e tem uma história também um pouco adulta para o que é, mas que está muito bom. Depois tens a Indigo Disk, que também é ótimo. Também há novos Pokémons, tens uma história muito focada em tecnologia e mistérios e coisas assim engraçadas para muita coisa podes fazer. Vais conhecer a Blueberry Academy. A Blueberry Academy é um sítio no meio do mar
que basicamente é uma escola. E essa escola tem a própria Elite Four e tem uma cúpula enorme com 4 biomas divididos de forma igual, e cada bioma tem uma catrafada de Pokémons para apanhar e que regressam de outras gerações. Vale muito a pena porque tens uma sala que podes personalizar como tu quiseres, com os pontos que tu ganhas, que são os BBQ, que são os quests, e que pronto, e que tu podes fazer muita coisa com isso. Podes estar sempre a farmar isso e eventualmente também a caçar Pokémons lendários, porque há uma forma, aliás, há um NPC que à troca desses pontos tu consegues caçar lendários, tens que encontrá-los, ele diz-te uma pista onde estão e tu vais ao mapa e encontras esse lendário, e se o apanhares é 100% teu. E também há muitos que regressam, não é só lendários desta geração, mas muitos de outras gerações. As expansões estão muito boas, vale muito a pena. Não estou nada arrependido de ter jogado estes 2 jogos. Se tivesse que escolher entre um e outro seria muito complicado para mim, porque ambos têm vibes completamente diferentes. Um é mais desportista, mais radical, não é? Um ar muito mais, sei lá, punky, não é? Não sei explicar, está muito bom, muito bom. Enquanto o outro é mais chill, é mais tranquilo, tens um ar mais de aventura, podes explorar novas áreas, é mundo aberto, as músicas são muito boas também, o soundtrack, isto é uma coisa que eu digo muito nos jogos da soundtrack, tens muita emoção, as animações estão muito boas, estão melhores obviamente do que o jogo anterior, do que o Sword and Shield. Não há uma escolha que eu diria, mas eu acho que se tiveres que começar, começa pelo Sword ou Shield e vai para o próximo, para Scarlet and Violet, para tu veres a diferença, e acho que vale muito, muito a pena. O que é que tu achas? Concordas com o que eu disse? Não concordas? Seja como for, as minhas redes sociais estão na bio deste podcast, que estão nas plataformas habituais. Mais facilmente encontras em plataformas como Apple Podcasts e Spotify. E ser livre para deixar um comentário, dar like ou dar 5 estrelas a este podcast, porque ajuda bastante a expandi-lo e é isso que nós pretendemos, não é? Portanto, muito obrigado por ouvires, e este foi mais um episódio de Game Over Portugal.